Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Quem trouxe o livro de Deus, pegue-o e dê um glória a Deus pelo livro de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Meus irmãos, com a ajuda de Deus, nós estamos estudando, meditando, extraindo, desfrutando do livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus, Atos dos Apóstolos. E o Senhor tem revelado pedras preciosas. O Senhor tem revelado riquezas dos céus. E nós queremos, com a ajuda de Deus, continuar. E eu que tentei fugir hoje, mas acredito que o Senhor não permitiu. E nós vamos abrir em Atos 2:37. Glória a Deus. Pastor Múcio, por favor, leia. Atos 2:37. Glória a Deus. Aleluia. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Quem pode dizer amém? Quem puder, o som estava melhor. Quem puder permanecer com a Bíblia aberta será bom, grifando. Meus amados irmãos, eu venho meditando com a igreja aqui no Farol, todas as terças-feiras, sobre esta maravilha de palavra de Atos. E, meus amados irmãos, eu preciso da vossa oração, intercessão, para Deus me dar uma revelação nesta noite. Glória a Deus. Os irmãos sabem que no dia de Pentecoste, Pedro e os demais foram batizados no Espírito Santo e falaram línguas. 120 pessoas estavam reunidas e receberam um vento veemente e impetuoso que encheu a casa, e foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não sabemos se foi por 10 minutos, não sabemos se foi por meia hora ou por 1 hora, não sabemos. Sabemos que o barulho foi grande, 120 pessoas falando línguas num cenáculo, numa casa de primeiro andar. E, meus irmãos, juntou todo o povo que estava ali em Jerusalém, nas cercanias, foram ver o que era aquilo. E quando parou a manifestação do dom de línguas, então Pedro levantou-se e passou a pregar uma palavra de Deus. Ele pegou o livro de Joel, vocês estão lembrados? O texto, todo sermão tem que ter um texto básico, um texto que dá base ao sermão. E Pedro pegou Joel 2, falando sobre o derramamento do Espírito Santo. Joel viveu 800 anos antes de Cristo, e ali ele pregou que aquilo que estava acontecendo era um derramamento do Espírito Santo que estava profetizado por Joel. Glória a Deus. E os judeus conheciam aquela passagem. Os judeus conheciam o Velho Testamento, não existia o Novo, só existia o Antigo. E as passagens do Antigo Testamento eram conhecidas deles. E Pedro terminou com aquele versículo de Joel, que diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê, meus amados irmãos? Salvo. E Pedro pegou esse texto, e através deste texto, Pedro anunciou a Jesus. É interessante, irmãos, que a mensagem de Pedro foi uma mensagem cristocêntrica. Aleluia! Porque quando o Espírito Santo nos enche, ele nos enche para falar de Cristo. Ele nos enche para falar de Jesus. Jesus disse: quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Jesus disse: quando ele vier, ele testificará de mim. Aleluia! O Espírito Santo não fala de si mesmo, mas ele fala de Cristo. Então, todo pregador cheio do Espírito Santo, ele vai falar de quem? Se ele for verdadeiramente cheio do Espírito Santo, ele vai falar de quem, meus irmãos? De Cristo, de Jesus, a mensagem cristocêntrica. Louvado seja Deus.
E, meus irmãos, Pedro pregou sobre o ministério de Jesus, Pedro pregou sobre a morte de Jesus, Pedro pregou sobre os 3 dias, o que foi que Cristo fez enquanto seu corpo estava na cruz. Pedro pregou sobre a ressurreição de Jesus. Pedro pregou que Jesus subiu ao céu e Jesus se assentou à direita de Deus. E, meus irmãos amados, quando Pedro terminou de pregar, quando Pedro terminou de entregar a mensagem, a Bíblia diz que não houve apelo. Eu aprendi muito cedo, os irmãos inocentes, não era ruindade nem heresia, era falta de conhecimento. Eles diziam que quando Pedro fez o convite, eu creio que vocês já ouviram isso, vocês que são crentes mais velhos do que eu, eles diziam que quando Pedro fez o convite, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que houve convite, não diz que houve apelo. Pedro não perguntou quem quer aceitar Jesus como Salvador. Por que não perguntou? Porque não deu tempo. Aleluia! Antes que Pedro perguntasse, o povo era quem estava perguntando a Pedro o que deveria fazer. Aleluia! Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Irmãos amados, nós estamos precisando ver isso outra vez. Nós estamos precisando ver o povo com sede de salvação. Mas por que é que o povo não está com sede? Porque às vezes você não está com sede, mas quando você vê a água, geralmente o que é que acontece? Você está sem sede, mas se alguém colocar uma garrafa d'água na mesa, geralmente você dá o quê? Dá vontade de beber, mesmo que você não estava com sede. Assim é Cristo. O povo não está com sede de Cristo. A humanidade não está com sede de Cristo. Mas se a igreja apresentar Cristo ao povo, vai despertar a sede espiritual deles. Aleluia. E o povo foi quem perguntou. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles compungiram-se em seu coração e perguntaram. Não foi Pedro que perguntou para eles, foram eles que perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Aleluia. Nós pregamos a semana passada que o coração deles estava compungido com a pregação de Pedro. E eu expliquei aqui que compungido quer dizer furado, compungido quer dizer esmagado, compungido quer dizer triturado. O coração deles foi triturado pela santa e gloriosa mensagem de Cristo. E meus irmãos, eles perguntaram: que faremos, varões irmãos? Meus irmãos amados, com muito temor e tremor, eu quero dizer, irmãos, que eu já vi acontecer isso. Glória a Deus, e não somente eu, mas alguns crentes do passado viram acontecer isso. Não precisar fazer apelo. O poder de Deus é tão grande, a manifestação de Deus é tão grande, a unção de Deus é tão grande, a glória de Deus é tão grande, que não precisa nem o pregador fazer apelo. O povo é quem se levanta para perguntar o que fazer. Pastor Isoldo, e o senhor ainda acredita que vai acontecer esse tempo? Tem muita gente que não acredita, tem gente que zomba, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem pode dizer glória para Deus por isso? Eu já vi esse tempo de efervescência, esse tempo de fervor, esse tempo que as almas são quem perguntam: que faremos? Irmão, me diga o que é que eu vou fazer. Irmão, eu quero ser crente. Irmão, eu quero ir para a igreja com vocês. Irmão, ore por mim. Irmão, eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador pessoal. Naquela época era assim, irmãos. Vocês estão lembrados? Vamos nos lembrar, irmãos amados, de quem? Vamos nos lembrar, irmãos, do jovem rico. Vocês estão lembrados do jovem rico? O jovem rico não foi Jesus quem o procurou, foi ele quem procurou Jesus. A alma dele estava sedenta. Ele disse: bom mestre, que hei de fazer para herdar o quê, meus amados irmãos?
a vida eterna. Era uma sede. Infelizmente ele não quis se desprender dos laços que o prendiam, mas ele foi quem perguntou a Jesus. E meus irmãos amados, vocês estão lembrados do carcereiro? Quem está lembrado do carcereiro de Filipos? Aquele que bateu em Paulo e Silas, aquele que prendeu no tronco, aquele que os humilhou, aquele que lhes ofendeu, lhes feriu, mas quando Deus mandou um terremoto, aleluia, ele caiu de joelho e ele disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Oh, tempos gloriosos, oh, aleluia, oh, tempos benditos, oh, tempos de glória, o tempo que as almas procuram a Cristo, o tempo que as almas têm sede de Cristo. Meus irmãos, está tudo feio, nuvens densas, a idolatria, a feitiçaria, o satanismo, a mentira, a perversão. Meus irmãos, tudo isso é um obstáculo. O indiferentismo, o ateísmo, o materialismo, o hedonismo, tudo isso está prendendo o povo. Mas eu vim trazer uma palavra: se o Espírito Santo for derramado, tudo isso cai por terra e o povo vai perguntar o que fazer. Cai por terra ou não cai, igreja? Quem crê que cai, dê um glória a Deus, irmão. O que era que aquele povo tinha feito há 50 dias atrás? O que era que aquele povo tinha feito há 50 dias atrás? Eles tinham matado Jesus. Eles não queriam saber de Jesus. Eles eram inimigos de Jesus. Eles odiavam a Jesus. Mas com 50 dias depois, houve uma grande transformação. Houve um grande reboliço. Houve uma operação do Espírito Santo de Deus no coração daquele povo. Aleluia. Aleluia. Aí o que foi que Pedro respondeu? Qual foi a resposta de Pedro, irmão? O evangelho não mudou. Por que é que o povo está sem sede? Porque não estão apresentando a água da vida. O povo está sem sede porque Cristo não está sendo pregado em muitos lugares. Não em todos. Em alguns lugares Cristo está sendo pregado, mas em muitos lugares Cristo não está sendo pregado. Mas se pregar Cristo, vai dar sede nas vidas, vai dar sede nas almas para beberem da água da vida. Louvado seja Deus. Estão pregando muita bobagem. Em muitos lugares, irmãos, é culto perdido. Em muitos lugares se fala de tanta baboseira. Em tantos lugares se fala de tanta tolice, aleluia. Mas se apresentar Cristo, Deus vai fazer a obra. Se apresentar Cristo, o Espírito Santo vai operar. E eles disseram: que faremos, varões irmãos? E Pedro respondeu. Pedro disse, por favor, põe o que Pedro disse. Leia por gentileza, meu querido, o que Pedro falou. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem pode dizer glória para Deus mais forte? Então disse-lhes Pedro: qual foi a palavra-chave? Qual foi a palavra mestra? Qual foi a palavra capital que Pedro disse quando respondeu para eles? Foi fraco. Qual foi a palavra-chave? Arrependei-vos. Irmão, arrependimento não é remorso. Aleluia. O ladrão, quando ele é pego, ele tem um arrependimento, ele fica triste. Quando o ladrão é pego pela polícia e é levado no camburão, ele fica triste. Mas ele não fica triste porque roubou. Ele continua achando que roubar é certo. Ele continua achando que ele está fazendo algo normal. Ele continua achando que está fazendo algo natural. E por que é que ele fica triste? Por que é que ele às vezes até chora quando é jogado dentro do camburão? Aquilo não é arrependimento. Aquilo ali é tristeza porque foi pego. Ali não é arrependimento. Ali é tristeza porque foi flagrado. Arrependimento não é ser triste porque foi pego com a boca na botija. Arrependimento é você sentir na alma que você errou. É você sentir na alma que você está errado e que você precisa mudar de vida na presença do Senhor. Pedro disse: arrependei-vos.
A palavra arrependei-vos no grego. Os irmãos que entendem de grego, eu perguntei para eles o que significa a palavra arrependei-vos. E a palavra arrependei-vos no grego é metanoia ou metanel. O pastor, e o que é metanoia no grego? A palavra metanoia significa mudar de mente para melhor. Significa reconhecer o erro. Significa desejo de emendar-se, sentir tristeza pelos erros e pelo pecado. Aleluia. Pedro disse arrependei-vos. Aleluia, irmão. Hoje em dia essa mensagem não é mais pregada. Essa mensagem do arrependimento está rara. Ainda existe, mas em poucos lugares. Muitas igrejas têm uma placa. Eu fico triste quando vejo uma Assembleia de Deus com uma placa na frente: lugar de gente feliz. Aleluia, aleluia. Aqueles slogans, aqueles chavões. Irmão, aqui não é lugar de gente feliz, aqui é lugar de gente arrependida dos seus pecados. Jesus chama você não é para ser feliz, Ele chama você para você mudar de mente, Ele chama você para você mudar de vida. Se você mudar de mente e mudar de vida, você vai ser feliz. Mas não é para ser feliz, é para se arrepender. Aleluia. Arrependei-vos. Foi a palavra do apóstolo Pedro. Arrependei-vos. Arrependei-vos quer dizer reconhecer que está errado. Arrepender-se quer dizer mudar de ideia. Arrepender-se quer dizer voltar para o princípio. Arrepender-se quer dizer que Deus está certo e que você está errado. A palavra de ordem é essa: arrependei-vos. Qual foi a palavra? Qual foi a palavra de João Batista? Como foi que João Batista começou o ministério? Dizendo o que, meus amados irmãos? Arrependei-vos. Quando a palavra que Jesus começou o ministério, qual foi a palavra que Jesus começou o ministério dele? Arrependei-vos. E os apóstolos, como foi que começaram o ministério deles? E por que essa mensagem não é mais pregada? Venha para cá que você vai enricar. Venha para cá que você vai ganhar um carro. Venha para cá que você venha para Cristo que Ele vai lhe dar uma casa. Venha para Cristo que Ele vai lhe dar um emprego. Venha para Cristo que Ele vai lhe dar um marido. Glória a Jesus para sempre. Não foi essa a mensagem que os apóstolos pregaram. A mensagem foi essa: arrependei-vos. Quem pode dar glória ao nome santo de Jesus? Aleluia. Não é para dar marido, não é para dar casa, não é para dar carro, não é para dar mulher. Não, é para se arrepender, é para mudar de mente, é para reconhecer que está errado, é para reconhecer, é para pedir perdão a Jesus, é para pedir transformação a Jesus, é para pedir mudança de vida. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor nesta noite. Arrependei-vos. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é porque foi pego com a boca na botija. Arrependimento não é porque aconteceu alguma coisa ruim depois do pecado. Não, arrependimento é sentir nojo do pecado. Arrependimento é dizer: meu Deus, que vida errada que eu levava. Arrependimento é dizer: meu Deus, eu tenho vergonha daquela vida que eu levava. Eu tenho vergonha daquela prostituição. Eu tenho vergonha daquelas noites de bebedeira. Eu tenho vergonha das noites de jogatina. Eu tenho vergonha da roupa imunda e nojenta que eu andava. Eu tenho vergonha da minha desonestidade. Eu tenho vergonha da minha depravação. Arrependimento é ter nojo e ter vergonha daquilo que você era. Aleluia. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de quem, meus irmãos? Jesus Cristo. Existem umas igrejas unicistas que elas dizem que não é para batizar em nome do Pai e do Filho. Elas pegam esse versículo e elas dizem: olha, na hora de batizar é para mergulhar em nome de Jesus. Eles dizem: não é para mergulhar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, os apóstolos não eram loucos. Quem foi que disse: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quem foi que disse? Foi Jesus. Foi Jesus quem disse. E os apóstolos fazia 10 dias que Jesus tinha dito isso a eles. Aleluia, glória a Deus. Ele, quando a Bíblia diz seja batizado em nome de Jesus, é o batismo que Cristo mandou para diferenciar do batismo de João.
O batismo em nome de Jesus é o outro batismo. O batismo de João era preparatório. E o batismo de Jesus é definitivo. A Bíblia diz: há um só Senhor, uma só fé. E o que, meus amados irmãos? Um só batismo. Glória a Deus, arrependei-vos. E depois que arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de quem, meus irmãos? Não é que é para mergulhar em nome de Jesus, é para mergulhar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que em nome de Jesus? Porque foi Cristo quem mandou, foi Cristo quem autorizou, foi Cristo quem ordenou. É por isso que o batismo é chamado também de ordenança. O batismo é chamado de ordenança porque foi Cristo quem ordenou. Arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Glória a Deus. Irmãos amados, o batismo não salva, o batismo não transforma, o batismo não muda o homem, mas o batismo é um selo, o batismo é uma confirmação, o batismo é um ato público daquilo que Deus fez dentro do seu coração. Quem diz aleluia para Jesus? Tem gente que diz: pastor, eu sou crente, eu não quero me batizar não. Eu não quero me batizar não, porque o ladrão da cruz foi salvo sem batismo. Eu já ouvi alguém dizer isso: o ladrão da cruz foi salvo sem batismo. O batismo, por que ele foi salvo? Porque o batismo não salva. E ele foi salvo. Jesus disse: hoje estarás comigo onde? No paraíso. Mas por que o ladrão foi salvo sem batismo? O irmão foi falar com o pastor. Tinha um pastor que já estava há 10 anos numa igreja, e um crente nunca pediu batismo. E um dia o pastor perdeu a paciência e foi lá. Disse: meu irmão, por que você não pede o batismo? Ele disse: pastor, eu não preciso me batizar, porque o ladrão da cruz foi salvo sem batismo. Ele disse: meu irmão, mas o ladrão da cruz não foi batizado porque era um ladrão preso, e você é um ladrão solto. Glória a Jesus para sempre. Aleluia, aleluia. Se você é um ladrão solto, você tem que se batizar. Glória a Deus nas alturas dos céus. Aleluia. O ladrão da cruz não foi batizado porque estava numa cruz, estava preso, estava amarrado, estava pregado. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus nesta noite, irmãos. Mas o crente tem que ser crente. Primeiro ele se arrepende dos seus pecados, e depois ele é o que, meus amados irmãos? Batizado. Só pode tomar ceia quem é batizado. Hoje eu não vou pregar sobre isso, em outra ocasião. Mas a ceia é para quem se arrependeu, e a ceia é para quem se batizou. Quando você pede o batismo, você está dizendo: eu morri para o mundo e eu quero ser sepultado. Eu morri para o mundo e eu quero ser sepultado com Cristo. Eu morri para o mundo e eu quero baixar as águas como testemunho de que morri para o mundo. Aleluia, aleluia. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí vem a pergunta: se você falar com os tradicionais dizem: o dom do Espírito Santo não é falar línguas. Os tradicionais, os cessacionistas, hoje esse nome tradicional não cabe mais, é cessacionista. Se você falar com os cessacionistas, ele vai dizer: o dom do Espírito Santo é a pessoa do Espírito Santo. Não precisa falar línguas. Se você falar com um pentecostal, ele vai dizer: o dom do Espírito Santo é com a evidência de falar línguas. Mas eu tenho uma notícia boa para dar aos irmãos. O dom do Espírito Santo, o Espírito Santo é um dom. Primeiro que eu quero explicar para vocês é que o Espírito Santo é um dom. A palavra dom no grego, doreia, quer dizer presente, dádiva. Assim como a salvação é um dom, a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. É o que, meus amados irmãos? Dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É dom, dorel, no grego é dádiva, é presente, é um regalo que você entrega de graça para alguém, mesmo que ele não mereça. E a Bíblia diz, a mesma palavra dom
da salvação é a mesma palavra dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom, é um presente, não é por merecimento, não é porque você merece, não é porque você fez isso ou fez aquilo, é um presente. Assim como você recebeu o presente da salvação, você recebe o presente do Espírito Santo. O Espírito Santo é um presente, é uma dádiva de Deus para você. Agora, essa dádiva não é uma coisa que é com língua e sem língua, não. Primeiro você recebe ele por fé. Na hora que você crê, você recebe o dom do Espírito Santo. Jesus disse, Paulo disse, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Foi assim ou não foi? Se alguém não tem o Espírito Santo, Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Se você nunca falou língua, se você... 8:9 é outro versículo. Se você nunca falou língua, mas você é lavado no sangue de Jesus, você é salvo, você já tem o Espírito Santo. Agora tem uma coisa, esse Espírito Santo é uma coisa, é uma pessoa que ele flui, não é estática, não é parada. Aleluia! Ele aumenta. Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Isso disse ele do Espírito Santo. Jesus falando com a mulher samaritana, Jesus disse: aquele que crê em mim, se fará nele uma fonte d'água, que é o quê? Que salta. O Espírito Santo é essa fonte d'água. Ela não é um poço, o Espírito Santo não é um poço. O Espírito Santo é um jato, o Espírito Santo é uma fonte, o Espírito Santo é um manancial que cresce, que enche, que desenvolve. Bendito seja o nome santo de Jesus para sempre. Romanos 8:9, glória a Deus, é isso mesmo. Louvado seja, mas vamos deixar para lá. Meus amados irmãos, você já tem o Espírito Santo, mas esse Espírito Santo na sua vida, ele quer desenvolver. Você já é crente, você já é salvo, você já tem o Espírito Santo, você já recebeu o dom do Espírito Santo, mas você precisa fazer que essa fonte jorre. Jesus disse: nele se fará uma fonte d'água que é o que, irmão? Salta, jorra. Enquanto o crente está na terra, essa fonte está jorrando. E vai chegar um dia que essa fonte vai jorrar de uma forma tão gloriosa, de uma forma tão majestosa, de uma forma tão plena, que você vai falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe conceda que fale. É o mesmo Espírito Santo que você recebeu no dia que você creu, mas ele não é estático, ele não é parado, ele não é um poço. Interessante que o Espírito Santo nunca é comparado com um poço, ele sempre é comparado com o que, meus irmãos? Uma fonte. A fonte é parada ou a fonte ela se movimenta? Se movimenta. É o Espírito Santo, ele nunca é comparado com um poço. Ele é comparado sempre com uma fonte. Oh, aleluia. Toda essa igreja já recebeu o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo na vida, dê um glória para Deus, levante a mãozinha, dê um glória para Deus, mais forte. Você já tem, mas ele precisa jorrar. Aleluia. Aleluia, ele precisa jorrar, ele já está em você. Tem um hino que diz: ele está em você, ele se move em você, ele já está, mas ele quer tomar todas as áreas da sua vida, ele quer encher. Ele é um dom, ele é um presente de Deus, ele é uma dádiva. Assim como a salvação é uma dádiva, o Espírito Santo também é um dom, é uma dádiva, é um doral de Deus para a sua vida, e ele precisa jorrar. Pastor, vocês estão lembrados de Ezequiel? Quem está lembrado de Ezequiel? Ezequiel, Deus mandou ele entrar na água, foi ou não foi? Deus mandou ele entrar na água, e ele botou os pés na água, e a Bíblia diz que a água dava no tornozelo. Ele parou? Ele parou? Ele parou? Ele deu mais 1000 côvados, e a água dava no joelho. Ele andou mais 1000 côvados, e a água dava na cintura.
E ele andou mais 1000 côvados e faltou terra nos pés. Ele disse: eu tive que nadar, eu tive que nadar, eu tive que nadar, porque a água me cobria. É o crente batizado no Espírito Santo. É o crente batizado no Espírito Santo. É o crente que já tem o Espírito, mas as águas cresceram, as águas aumentaram, as águas subiram, as águas vieram para os tornozelos, as águas vieram para os joelhos, as águas vieram para os lombos, e as águas subiram, e as águas cobriram. E ele agora fala em mistério com Deus. Ele agora fala em novas línguas, conforme o Espírito Santo conceda que fale. Aleluia. Aleluia. Quem tem água aí, quem tem água, quem tem um pouquinho d'água, dê um glória para Deus. Só quem tem um pouquinho d'água. Mas se você tem água, essa água vai crescer, essa água vai subir. Essa água não é estática, ela é uma fonte. Vai crescendo, vai crescendo. Todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todo crente já foi batizado no Espírito Santo. Aleluia. E hoje, dia de Santa Ceia, Jesus batiza com o Espírito Santo. Quem crê que as águas podem subir? Quem crê que as águas podem subir? Dá um glória para Deus. Só quem crê que as águas podem subir. Você vai tomar ceia falando línguas pela primeira vez. Você vai tomar ceia falando em mistérios, adorando a Deus em mistérios. E você que era batizado, mas o nível da água abaixou, hoje as águas vão jorrar outra vez na sua vida, e as águas vão subir, e você vai falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo conceda que fale. Uma pergunta: todo crente tem o Espírito Santo? Eu quero ver se a igreja aprendeu. Todo crente tem o Espírito Santo? Sim. Se tem, diga sim. Todo crente tem o Espírito Santo? Sim. Mas todo crente está cheio do Espírito Santo? Não. Aleluia. Aleluia. Água nos calcanhares, água nos joelhos, água nos lombos, água por cima, água por baixo, água de um lado, água do outro. E você vai ter que dar braçada, você vai ter que dar braçada, você vai ter que dar braçada, você vai ter que dar braçada. Nessa noite crente vai dar braçada no Espírito. Nessa noite crente vai querer nadar na presença de Deus, porque o Espírito Santo é um rio, o Espírito Santo é uma fonte, não é um poço parado, é uma fonte que cresce, é uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu dou glória a Jesus. Estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Ele quer passear no meio da igreja, ele quer derramar água. Quem quer dessa água do Espírito Santo? Quem quer dessa água? Tem um velho corinho que diz: há um homem de branco no meio da congregação. Este homem de branco está com um cântaro na mão. Agora vamos lá. Aí alguém diz: pastor, essa promessa era só para o dia de Pentecoste. Cuidado, são os cessacionistas. O que é o cessacionista? É aquele que diz que os dons cessaram. Mas Pedro não era cessacionista. E eu prefiro ficar com Pedro. Quem prefere ficar com Pedro? Levante a mão. Quem prefere ficar com Pedro? Dê um glória para Deus mais forte nesta noite. Pedro diz: porque essa promessa vos diz respeito primeiro a vós. Pedro estava dizendo: isso que a gente recebeu não foi só para nós os apóstolos, não. Essa promessa vos diz respeito a nós, mas vos diz respeito a vós. O que nós recebemos, vocês também podem receber. Mas Pedro foi mais longe. Disse: mas essa promessa não é só para vós e nem para nós, e nem é só para vós. Essa promessa é para vós e para os vossos filhos. Mas a igreja não ia ficar só ali. A igreja iria se espalhar pela face
da terra. A igreja iria se espalhar pela face Da terra. Foi fraco, a igreja iria se espalhar pela face Da terra. Aí Pedro disse: a promessa é para vós, diz respeito a vossos filhos e a todos que estão longe. Daqui para Jerusalém tem quantos quilômetros? Daqui para Jerusalém tem quantos quilômetros? Acho que 6.000. Tem mais? Uns 12.000 quilômetros. Aleluia. A gente estava tão longe. A gente estava tão distante. Nossos ancestrais estavam tão longe. Eu tenho uma mistura no meu corpo, na minha gênese. Eu tenho uma mistura de europeu. Não de europeu, mas de árabe e de judeu. Que vieram da Península Ibérica. No meu sangue corre sangue árabe, sangue judeu. Corre sangue dos índios brasileiros. Porque eu tinha minha trisavó era índia. E corre o sangue africano, porque eu tenho tios negros. Aleluia. Aleluia, aleluia. E eu creio que vocês todos têm uma mistura de sangue. Quase todos nós temos uma mistura. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estávamos longe. Os nossos ancestrais africanos estavam longe. Os árabes estavam longe. Os judeus que vieram para a Península Ibérica estavam longe. Aleluia. Os europeus estavam longe. Mas o Senhor disse pela boca de Pedro: a promessa vos diz respeito a vós, vos diz respeito a vossos filhos e diz respeito aos que estão longe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus me salvou. E Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. E quem já recebeu essa promessa, levante a mão e dê glória para Deus nesta noite. E quem não recebeu, vai receber, porque esta promessa é para quem está longe. Há poucos dias eu recebi um vídeo lá da Coreia, os crentes orando e falando línguas. Oh, aleluia. É do mesmo jeitinho daqui, os asiáticos dos olhinhos repuxados. A avó do nosso irmão Shen, ela é chinesa e ela é crente pentecostal lá na China. Ela fala as mesmas línguas que a gente fala aqui no Brasil. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque a promessa do Espírito Santo é para vós, é para vossos filhos, é para os que estão longe. E para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Olhe para cá. Você que tem 30 anos de crente e não é batizado no Espírito Santo, você está triste dizendo assim: eu não mereço. Jesus não me batizou porque eu não mereço. Jesus não me batizou porque eu não mereço. Você está enganado. Você recebe não é por merecimento, é por graça. Hoje Jesus quer te batizar no Espírito Santo. Quem foi chamado pelo Senhor para ser salvo, balance a mãozinha. Quem foi chamado, dê glória para Deus mais forte nessa noite. Pois essa promessa é para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Nós estamos precisando de um derramamento do Espírito Santo. Nós estamos precisando de um derramamento. Nossos filhos precisam ser batizados com o Espírito Santo. Nossos netos precisam ser batizados com o Espírito Santo. Nossos bisnetos precisam ser batizados no Espírito Santo. Porque esta promessa é para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus está presente nesta palavra. Deus está presente nesta palavra. Quem crê que Deus está presente nesta palavra, dê glória para Ele, mais forte que você pode dar.
Amém. Amém, 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 amém. Quando você comer o pão, Jesus pode te batizar no Espírito Santo. Quando você beber o cálice, Jesus pode te batizar no Espírito Santo. Aleluia. Pastor, e por que o Senhor não está batizando? Ele está batizando. Ainda há poucos meses o Senhor batizou quase 800 pessoas no Espírito Santo aqui na capital. Mas Ele quer batizar todo mundo, irmão. Ah, pastor, isso aí é para uns e outros não. Não, é para todos. Todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Agora eu vou encerrar. 40. Glória a Deus, versículo 40, por gentileza. Glória a Deus. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Amém. Primeiro, arrependei-vos. Depois, cada um de vós seja batizado. Depois, recebereis o dom do Espírito Santo. Por último, salvai-vos. Salvai-vos Desta. Mais forte, salvai-vos Desta geração perversa. Você sabe o que quer dizer a palavra perverso? Eu fui ler, fui buscar, fui pesquisar, fui perguntar o que quer dizer a palavra perverso. E a palavra perverso no grego é escólios. De onde vem a palavra escoliose? Quem sabe o que é escoliose? Doutor, me ajude. Escoliose é uma deformação. A coluna fica deformada e gera uma corcunda, uma escoliose. A palavra perverso no grego é escólios. Troncho, torto, empenado, desmantelado, aleijado. Eu ia dizer mais coisa. Glória a Jesus para sempre. Salvai-vos desta geração escólios. Quando você vê uma pessoa que está empenada, quando você vê uma pessoa que está deformada, quando você vê uma pessoa que está andando envergada, ela está escólios. A humanidade toda ficou escólios. Mas traduzindo para o português, essa palavra perverso, salvai-vos desta geração perversa. A palavra perversa no português significa deformado, mal, pervertido. Ao contrário do original, corrompido, depravado, desmoralizado, pelo avesso. Perversos. No latim é perversos, quer dizer pelo avesso. Deus fez as coisas bonitas, Deus fez as coisas certas, Deus fez as coisas do lado certo, e o pecado trouxe uma escoliose. O pecado trouxe uma perversão. O homem ficou pelo avesso. Quem quer se encontrar com uma pessoa pelo avesso meia-noite numa encruzilhada? Pois o pecador sem Cristo é um perverso. Glória a Deus. Aleluia. 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 Ser crente, olhe para cá. Hoje em dia ser crente é brincadeira. Hoje em dia ser crente é agradar o mundo. Hoje em dia ser crente é viver do jeito que o mundo vive. Mas Pedro disse: salvai-vos. Saia do meio dessa geração perversa.
Hoje em dia tem gente que quer ser crente. Hoje em dia tem gente que quer evangélico, mas continua com uma escoliose espiritual. Todo troncho, todo desmantelado. Mas o Espírito Santo está dizendo: quem se arrepende, quem recebe o dom do Espírito Santo, quem é membro do corpo de Cristo, tem que se endireitar, tem que salvar-se dessa geração perversa. Aleluia. As coisas estão mudadas. Hoje crente vai a baile. Hoje crente bebe cachaça. Hoje crente bebe cerveja. Hoje crente mente. Tem crente ladrão que rouba. Tem crente que engana. Tem crente que é trapaceiro. Você é um perverso. Foi a Bíblia quem disse, não foi o pastor Isoldo. Não se respeita mais o namoro. Começa a namorar hoje e já leva para o motel. Salvai-vos desta geração troncha. Salvai-vos desta geração perversa. Já tem crente que no dia de Halloween ele veste os filhos de bruxa e de bruxo. Salvai-vos dessa geração perversa. Isso é escoliose espiritual. Já tem crente que vai de tanga para a praia dia de domingo, cheia de pecador e pecadora, e ele fica no meio babando. Crente, Pedro está gritando para você: salvai-vos desta geração perversa. Já tem crente no carnaval, batendo bateria. Você é uma escoliose. Salvai-vos dessa geração perversa. Eu não admito que o apóstolo São Pedro ia acompanhar um bloco de carnaval. Glória! Homem crente que anda vestido de calça cocotinha, mulher crente que anda vestida de calça cocotinha, mostrando o corpo. Salvai-vos desta geração perversa, disse o apóstolo São Pedro. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.